Ei, olha só. Vencendo a tentação. Vamos juntos? É impressionante, mas muitas vezes a gente é pego achando que por estar passando por uma tentação, nós não somos santos. A gente pega e acha que por estar passando por tentação, achamos que nós não somos libertos. Nós somos esquecidos por Deus. Nós achamos que a acusação vem e diz: você não é amado, você não é salvo, a sua salvação e confissão de fé não valeu. Olha o pensamento que está vindo. E não é assim, não é verdade. Não é verdade. E por que eu não coloquei venci a tentação? Porque enquanto houver fôlego de vida, vai haver tentação. Jesus foi tentado até o último suspiro lá na cruz. Olharam para ele e falaram: desce daí, dessa cruz, tu não é o Filho de Deus? Olha, estavam tentando ele fazer-se sair da cruz e deixar de salvar a humanidade. Tentação no ministério dele todo. Todo o ministério de Jesus. Então vamos aprender sobre tentação? Vamos aprender? Vamos lá. Vencendo a tentação. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por alguns tipos de tentação, gente. Vamos lá. Passou por alguns tipos de tentação? Passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Glória a Deus! Nós vamos aprender a identificar a tentação para poder vencer a tentação e não cair em pecado. Vencer a tentação. Quem vence a tentação não cede ao pecado. Amém? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não tem? Muitas vezes quando a gente fica assim: mas essa tentação que eu estou passando aqui, ninguém passa não. Pastor, é porque você não passou pelo que eu passei. Pastor, mas você não foi no nível de tentação que eu passei. Olha, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. É Deus, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Está sendo tentado? Você pode suportar. Está sendo tentado? Em oração, você pode suportar. Está sendo tentado? Pode suportar. Quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Olhe, observe o escape que Deus vai dar na tentação. Amém? Quem é liberto pode ser tentado? O que você diz? Sim, gente. E essa é uma acusação que muitas vezes o diabo pode trazer para você. Você está sendo tentado, está vindo aquele pensamento ardiloso, aquele pensamento que você repugna, que você fica: meu Deus, por que esse pensamento veio a mim? Por que essa ideia está surgindo? E aí você diz: eu não sou liberto. Eu estou preso, eu não fui salvo. Foi salvo? Creia que na sua palavra de salvação foi válida. Creia que o sangue de Jesus já te libertou já pagou todo o pecado. Porque se Jesus foi tentado, Jesus era liberto. Jesus era liberto. Você tem dúvida disso? Jesus não pecou. Então a resposta é essa: sim, Jesus foi tentado. Posso vencer a tentação? Sim, podemos vencer a tentação. Podemos vencer a tentação e Deus nos dá esse recurso. Podemos vencer todas as tentações sem pecar. É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele nos dá um escape. Ninguém passou por uma tentação que não fosse comum a todos os homens. Está sendo tentado? Podemos vencer. Está sendo tentado? Você pode vencer. Está sendo tentado? Você pode vencer. Você pode vencer a tentação. Em nome de Jesus, você pode vencer a tentação. Tentação é pecado? Tentação é pecado? Vamos identificar. Identificando as tentações, você vai conseguir vencer a tentação e não chegar ao ponto do pecado. Pergunta: tentação é pecado? Não, tentação não é pecado. Mas tentação é a isca de Satanás. É a porta de entrada para o pecado. Tentação é a isca, e se tentação é isca, assim como nós usamos iscas diferentes para pegar peixes diferentes, para vítimas diferentes,
a tentação também pode ser diferente para diferentes pessoas. O que há de tentação para mim pode não ser a mesma tentação para a Luzandira, para o Carlos. Pode ser diferente. Isso é fato, gente. Isso é fato. Quando você sabe que você é suscetível a tentações diferentes, sabe sua fraqueza, sabe seu limite, aí é que é forte. A palavra de Deus diz que quando sabemos que somos fracos, aí é que somos fortes. Se você for enfrentar o pecado, não dá certo. Você tem que fugir do pecado. Vencer a tentação, você foge do pecado. Eu conheci um homem de Deus. 2 homens, na realidade. 2 destinos. 2 situações e 2 destinos totalmente diferentes. Eu conheci 2 homens. Os 2 vieram na nossa igreja, na Cibapa. Os 2 passaram por uma vida antes de Jesus Cristo de homossexualismo. Mas homossexualismo de serem drag queens, de terem seios com silicone, de ganharem prêmios de travesti. Não era assim, era na profundidade do homossexualismo. 2 homens passaram na Cibapa em tempos diferentes. Para um homem que venceu as tentações, venceu o pecado, ele tinha uma postura totalmente diferente. Esse cara, eu cheguei aí num seminário espiritual e ele era um dos conselheiros lá. Eu não tinha noção, o Joel sem noção, eu vi que ele tinha vindo na nossa igreja e o cara tá aqui e tal. Aí eu fui falar com ele, peguei na mão, fui abraçar a cara, eu vi ele todo assim, ó, tipo me empurrando e tal, e eu fiquei assim, poxa, aí eu fui entender. Depois, nesse seminário, tinha um momento de compartilhamento, de aconselhamento. Saía o conselheiro, mais outra pessoa para aconselhar um dos retirantes. E aí eu vi que quando saía 2 homens, iam aconselhar outro homem, geralmente 3 homens. Quando eu vi esse cara, esse pastor, que venceu o homossexualismo, quando ele foi aconselhar, foi ele, com uma conselheira mulher, aconselhar uma outra mulher. E eu estava com o pastor Valmir na época, eu falei, pastor Valmir, o que é aquilo? Aí ele, um homem sábio, sabe o limite dele, sabe a tentação e foge. E eu fiquei impressionado. Aquele homem foi casado, aquele homem teve um filho, lindo, o filho dele, tá grande, mora ali em Cuiabá. Teve um ministério maravilhoso e frutífero. Os frutos que aquele homem deu e semeou até hoje nascem e contribuem para o reino de Deus. E aquele homem compartilhou um testemunho de que ele estava lá na cidade dele, na capital do Mato Grosso. Foi fazer compra na Seara e tinha colocado as coisas dentro do carro. E enquanto um semáforo lá não abria, ele, naquele olhar de devagar, de olhar para as coisas, olhou para um homem que estava descarregando uns sacos lá e o homem olhou para ele, enviado do diabo. Olhou para ele e piscou o olho. Quando o homem piscou o olho, veio todas aquelas emoções, aqueles pensamentos, aqueles desejos antigos, que ele se tremia, ele não conseguia dirigir mais o carro. Um homem de Deus, mas que reconhecia a sua fraqueza. Quando sabe que é fraco, aí é forte. Foge da tentação. Deus salva no espírito, sela o espírito, mas a alma, onde tem as memórias, onde tem as emoções, está tudo aí. Deus não dá é salvação, não dá amnésia. O outro que veio, totalmente diferente. O outro que veio casado, estava falando na nossa igreja. Eu lembro que eu fiz a pergunta. Querido, como que você faz para lidar com os pensamentos? Eu não estava querendo alfinetar ele, eu queria que ele desse uma resposta. Como você faz para lidar com os pensamentos que vêm da época passada do homossexualismo? Resposta dele? Não, eu não lembro de nada disso. Graças a Deus, na minha conversão, Deus apagou tudo. Eu fiquei, bem, tá, resposta dele, tenho que respeitar. Resultado, hoje voltou. Homossexualismo, separou da esposa e está sendo maquiador. Detalhe, um outro abandonou totalmente a vida que tinha. Mudou a postura. Esse outro que caiu, além de não admitir que tinha que lidar com as emoções e os pensamentos, continuou no mesmo meio, dizendo, não, eu fui chamado para evangelizar as drag queens, eu fui chamado para evangelizar os travestis. E lá mesmo, no meio dele, ele caiu. Então, querido, tentação é diferente para mim e para você.
Tentação de álcool, de caipirinha, de chopp, para mim, que bebia muito, bebia 1 litro de pinga por dia, São João da Barra, é diferente para quem nunca bebeu. Você está percebendo? Tentação é diferente. A isca que o Satanás vai usar tentando a mim não é a mesma isca que ele vai usar para tentar o Edson, para tentar a Antônia, para tentar a Graciela. São iscas diferentes. Olha aí, quando alguém for tentado, jamais deve dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Então a cobiça, se você vai dando espaço à tentação, ela sendo gravada dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Ninguém adultera de um dia para a noite, querido. Primeiro você fica indisposto com sua esposa, você fica de mal com a sua esposa e depois começa a puxar uma conversa com uma amiga num bate-papo. E daí faz uma amizade, e daí começa a trocar mensagem. Aí começa. Então, marido, sabe qual é a sua amiga? Sua esposa somente. Então, esposa, sabe qual é seu amigo? Seu marido somente. É aí, meu irmão, e muito mais que a gente vai aprender sobre vencer a tentação.